Em nossa jornada, chegamos então na lição de número 10, aqui da classe dos adultos do segundo trimestre da CPAD. Texto escrito e comentado pelo pastor Elianai Cabral. Lição 10 cai no dia 8 de junho. Nós vamos trabalhar sobre a promessa do Espírito. Como essa lição é relevante, porque nós vamos observar a pneumatologia no texto de João. Você pode iniciar pelas bases bíblicas da própria lição. A primeira base é o texto áureo, que se localiza em João, capítulo 20, versículo 22. A segunda é a verdade prática, que vai trabalhar essa perspectiva bíblica da promessa do Pai. E a terceira é a leitura bíblica em classe, que se localiza então nos seguintes endereços: João 14, versículos 16 a 18, depois versículo 26. Depois você vai para João capítulo 16, versículos 7, 8 e 13. E depois, João capítulo 20, versículos 21 e 22. Leia esses textos deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, entra nesse canal, se inscreve para você não perder nenhuma das nossas aulas. E claro, você pode me acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram também. Vai ser um prazer te receber nessas plataformas digitais. É só você colocar Janderson Nascimento EBD, que essa aula seja edificante para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A teologia do Espírito Santo no Evangelho de João é profundamente cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro dessa teologia pneumática dentro do Evangelho de João. Como nós podemos entender isso à luz da teologia para tentar explicar aos nossos alunos de uma forma muito prática? É interessante que quando você olha para o Evangelho de João, João apresenta não apenas um poder divino, mas ele apresenta a ação do Espírito Santo dando continuidade a esse ministério de Jesus. Essa é a pegada que o Evangelho de João vai apresentar para você. Nesse detalhe, você vai perceber que essa promessa da descida do Espírito Santo também é citada no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 32 e 34. Você pode estar lendo esses textos do 31, 32 até o 34, vai valer a pena junto com você. O próprio evangelista, ele destaca o seguinte, que o Espírito Santo ele seria derramado, ou o Filho recebeu esse Espírito Santo sem medida, de forma muito clara, lá em João capítulo 3, versículo 34. Essa concessão que nós vamos encontrar pelas Escrituras demonstra então essa ação, essa ênfase que o Espírito Santo se demonstra como plenamente divino nessa missão messiânica de Jesus. E essa unção do Espírito também demonstra a verdadeira humanidade de Jesus, que recebe esse poder que vem do alto. Quando você observa isso na pneumatologia de João, você encontra uma passagem interessante. João capítulo 20, versículo 22, onde o próprio João também traz algo que está na lição de hoje, onde Jesus diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Algumas pessoas interpretam esse texto como o batismo no Espírito Santo antes do ato do Pentecostes. Porém, nós não interpretamos assim. Nessa aula eu vou explicar isso para você. É interessante que quando você observa essa visão do Espírito Santo, você percebe que o Espírito Santo ele é atestado no Evangelho de João, lá no capítulo 7, versículo 39, onde esse Espírito Santo é uma demonstração da ação do poder de Deus, é uma pessoa que é derramada sobre a pessoa de Jesus, onde Jesus ainda não havia sido glorificado. Na narrativa de João, nós também percebemos que a função missionária do Espírito Santo é a demonstração do Cristo ao mundo. Isso aqui é visível no texto de João. Ao afirmar no próprio Evangelho, isso é palavra de Jesus, rios de água viva correrão do interior, lá em João 7,38, você percebe que essa associação demonstra então essa glorificação do próprio Jesus, apontam para o próprio Cristo. O Espírito Santo, portanto, é demonstrado nesse texto de João
não apenas como aquele que consola, mas também como aquele que guia, mas como aquele que capacita, mas como aquele que chama a igreja para uma vocação no mundo. Dá uma olhada nos textos, pega o caderno e a caneta para anotar. João 14, versículo 26, João 16, 13. Vale a pena você perceber esse texto também. Em um tempo crescente, onde as pessoas estão vivendo um esvaziamento espiritual, vivendo um esvaziamento também moral, um esvaziamento na questão da religiosidade, a teologia de João sobre a pessoa do Espírito Santo é relevante, porque essa teologia de João apresenta esse ato crescente da missão do Cristo. Ele é o agente dessa nova criação. João capítulo 3, versículos 5 e 6, vale a pena você observar esse texto, porque esse texto demonstra essa ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Já deu para entender que hoje nós vamos observar junto com você esse poder do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus, sobre a igreja, sobre a sua vida também. E claro, você que está assistindo essa aula, se pode, deixa teu comentário aqui nesse vídeo, coloca de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você nos acompanha. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, conheça o Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o esboço da minha aula, onde eu coloco esses versículos a mais, essas curiosidades bíblicas. Você vai encontrar também, olha que legal, os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esse material para melhorar as suas aulas na escola dominical da sua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral. Tem aqui o link na descrição desse vídeo, você pode procurar a classe de adultos ou jovens. Você pode também escanear esse QR Code que está aqui na tela, vale muito a pena, ou acessar facilitaebd.com.br. Que Deus abençoe você e eu espero que essa aula possa te edificar. Já o primeiro ponto da aula de hoje trabalha sobre a promessa do Pai. No primeiro ponto da lição, vale muito a pena você realizar a leitura de um versículo bíblico. João 14, 16 e 26. Lê esse texto para quebrar o gelo, tá? E o primeiro subtópico, de acordo com o pastor Elinay Cabral, trabalha sobre esse Jesus que enviará o Consolador. Nós vamos entender a palavra Consolador de acordo com as Escrituras, junto com você. Quando estudamos a palavra Consolador, chegamos então nesse termo Paracletos. O termo Paracleto, literalmente no Novo Testamento, é apresentado também no Evangelho de João. Isso está sendo apresentado no texto. Capítulo 14, versículos 16 e 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7, 1 João também, capítulo 2, versículo 1. Você vai encontrar aqui, de uma forma multifacetada, esse termo sendo apresentado no Novo Testamento a respeito do ministério do Espírito Santo. João ele traz essa abertura no Novo Testamento. Essa ideia já traz esse sentido de forma bíblica de demonstrar o lado de. E cleto, no próprio termo, já vai trazer essa ideia de chamar. Olha o que o texto vai trazer. Aquele que é chamado para estar ao lado. Você encontra, então, essa tradução para o termo consolador. Quando nós observamos esse termo, nós descobrimos de forma muito especial a ação do Espírito Santo, sendo demonstrado como aquele que consola, mas também como aquele que advoga, aquele que defende a causa do outro. A aplicação do Evangelho de João, então, apresenta exatamente essa ação de abraçar, de ser alguém que está ao lado. A promessa de Jesus, o outro Consolador, citada em João capítulo 14, versículo 16, utiliza esse termo alon, do próprio termo grego, que traz esse sentido agora daquele que está ao lado, mas é da mesma essência de Jesus. Apontando, então, essa ideia da Trindade, apontando então para essa continuidade do ministério de Jesus que estaria junto aos discípulos. Ao lado da Escritura também nós entendemos de forma muito especial essa ação do Espírito Santo. Quando você desenvolve e observa o texto joanino a partir dessa palavra paracleto, você vai entender diversas funções da ação espiritual do Espírito Santo. Ele ensina as palavras de Jesus. Anote aí.
João capítulo 14, versículo 26. Ele é aquele que dá testemunho da verdade. João 15, 26. Ele é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça. Olha para João 16, versículo 8. Ele é aquele que olha e guia guiando os discípulos à verdade. João 16, 13. Então, quando você observa o ministério pneumático da ação do Espírito Santo, é um ministério cristocêntrico, que aponta para a pessoa de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele fala de forma muito clara sobre a ação do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Capítulo 8, versículos 26 e 27 vai confirmar isso. Esse evento não é evento pontual, mas é a ação profunda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que é ajudador, ele é aquele que fortalece, ele é aquele que está ao seu lado, ele é aquele que revigora você, ele é aquele que capacita os salvos. Para pensar sobre tudo isso. Agora, para você dinamizar na tua aula, eu quero também saber a tua opinião. O que você acha a respeito da ação do Espírito Santo? Deixa teu comentário aqui. Nesse momento, você pode utilizar a pergunta que está no final da aula de hoje. Pergunta 1. Na pergunta 1, para dinamizar a tua aula, você pode trazer essa questão. De acordo com João 14, como está apresentado na lição, como podemos entender a respeito dos ensinos de Jesus sobre o Espírito Santo? A resposta é simples. Jesus está ensinando a respeito do Espírito Santo, que é conselheiro, regenerador, é aquele que está conosco e nos guia. E o segundo subtópico já trabalha sobre esse termo que estamos estudando com você, o Consolador. Já neste segundo subtópico, você percebe essa palavra consolador, retirada do termo paracletos, que demonstra exatamente essa ideia da identidade profunda do próprio Espírito Santo. É aquele que oferece auxílio, é aquele que oferece encorajamento, é aquele que oferece orientação e, ao mesmo tempo, também intercessão. A mesma palavra que designa advogado também oferece tudo isso. O termo paracleto, ele é apresentado nessas passagens que acabamos de citar para você. Mais uma vez eu volto a repeti-las. João 14, 16, 26, João 15, versículos 26, João 16, versículo 7 e também 1 João capítulo 2, versículo 1. Nesse contexto greco-romano, você vai perceber ele sendo apresentado inicialmente como o advogado, como nós já estudamos no primeiro subtópico. Mas no Novo Testamento, a ação do Espírito Santo, ele tem um papel de forma muito clara, que é aquele que traz a companhia, mas ao mesmo tempo que confronta, que capacita, que ensina os discípulos a viverem de acordo com a vontade de Jesus. Agora você vai analisar na tua aula João 16, versículos 7 e 8. Pega esse texto aí junto com os teus alunos. O exemplo de Jesus, ele afirma de forma muito clara que o Consolador é aquele que vem depois da ida de Jesus. Ele é aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Há uma ação redentora na missão do Espírito Santo aqui. Essa missão do Espírito Santo do termo paracleto vai apontar exatamente para João 14,16, que ressalta as verdades do Espírito Santo. Ele é uma pessoa distinta, ele é da mesma natureza do Cristo. Esse termo allos, como já disse para você, fala sobre essa mesma natureza, indica que o Espírito Santo também é igualmente divino. E o que vai confirmar? No Novo Testamento você tem diversas passagens. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Você vê a ação da Trindade aqui sendo explicada. O Consolador, que é o conselheiro, o Paracleto, ele é aquele que habita em nós. João 14, 17 confirma isso. Ele é aquele que nos ensina a respeito das coisas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. João 14, 26. E de forma pastoral, ele oferece essa confirmação do seu ministério, nos guiando para a glória de Cristo. Vou te perguntar, o Espírito Santo está guiando você, direcionando a tua vida? Eu espero que sim. Se está, não se esqueça, se inscreve no canal. Vamos caminhar agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto,
que trabalha outro termo que é interessante nessa mesma passagem. Não vos deixarei órfãos. Já neste terceiro subtópico, a análise bíblica está então em João 14, 18. Pega esse versículo aí. Você vai ver Jesus declarando para os discípulos que ele não deixaria os discípulos órfãos. No caso, aqui a própria igreja se encaixa nisso também. Isso aqui é atestado no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A escolha desse termo, órfãos, já traz essa ideia de alguém que perdeu seus pais. E o próprio Jesus está demonstrando, não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ter uma ausência paterna, mas vou estar com vocês através do Espírito Santo. Essa imagem do orfandante comunica exatamente essa ideia do desamparo emocional. Mas quando Jesus utiliza isso e justifica que não vai deixar os discípulos desamparados, há uma ação muito clara aqui nesse texto em demonstrar esse Jesus que está amparando os seus discípulos. Olha a capacitação que o Espírito Santo traz. Ele é aquele que traz a comunhão. Ele é aquele que liga você no próprio Jesus. O verbo grego venho traz esse sentido do futuro, da vinda de Cristo, em descrever essa promessa do retorno em 3 dimensões. Primeiro, na sua ressurreição. Segundo, nós vamos encontrar na vinda do Espírito Santo. Você percebe aqui a ressurreição de Jesus, confirmando essa promessa, que Jesus não deixará a igreja só. A descida do Espírito Santo, essa vinda do Espírito Santo. E a parúzia. A parúzia é a vinda de Cristo, o retorno do Messias que nós estamos aguardando. 3 fases distintas, onde demonstra que Jesus não abandona a sua igreja. João 14, 3 e João 16, 7 são 2 textos que vale a pena você ler. A promessa de não deixar os discípulos só, teologicamente, ela é rica, porque ela vai apontar essa ação consoladora da ressurreição. João 14 fala sobre isso e João 20, 19 também vai apontar algo muito interessante. Vai apontar que, pastoralmente, Jesus cumpre essa promessa na ressurreição. Depois, em segundo lugar, Jesus cumpre essa promessa na descida do Espírito Santo, que é a descida do Paracleto, em João 14, versículos 16 e 17. E, por fim, em Atos capítulo 1, versículo 11, há uma promessa do retorno de Jesus que traz um cuidado pastoral desse bom pastor, que é citado por João lá no capítulo 10, como bom pastor que não deixa suas ovelhas sozinhas. Se você pegar esses 3 princípios, esse Jesus ressurreto, que é promessa, a descida do Espírito Santo e o retorno de Jesus na segunda vinda, você então vai descrever algo fundamental da ação de Jesus em não deixar a sua igreja só. Agora você pode utilizar a pergunta 2, que está na lição, onde traz essa ideia. Descreva, dê o conceito de consolador de acordo com a lição. De acordo com a lição, ele é aquele que intercede, ele é aquele que ajuda, ele é aquele que encoraja, ele é aquele que está com a igreja. Você pode responder isso em sala de aula e eu espero estar ajudando você. Se eu estou, comenta aí, tá bom? Vamos agora para o segundo ponto, gente boa. No segundo ponto, de acordo com o pastor Elenay Cabral, nós vamos trabalhar sobre esse termo, o Espírito que habita os discípulos. Neste segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Deste segundo ponto se localiza em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 17, e avance já para o primeiro subtópico, que vai abordar a hermenêutica do texto de João, capítulo 20, versículo 22, junto com você. Neste primeiro subtópico do segundo ponto, você precisa pegar João, capítulo 20, versículo 22, onde Jesus, após ressuscitar, aparece aos discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E aí nós precisamos entender isso hermeneuticamente falando também, porque algumas pessoas param nessa passagem e dizem que aqui está o batismo com o Espírito Santo. Não é bem assim. O batismo é na descida, em Atos capítulo 2. Em João 20, nós encontramos um episódio dessa ação. Esse episódio ele é muito semelhante a Gênesis capítulo 2, versículo 7, sobre o sopro de Deus que dá vida, olha só que interessante, ao ser humano.
E aqui nós encontramos sopro de Jesus que dá vida aos discípulos. Tem uma linguagem simbólica muito interessante com a salvação aqui. Essa comunicação é totalmente diferente da comunicação de Atos 2, que é a descida, a capacitação. Em João 20, versículo 22, de forma clara, fala sobre essa regeneração. A própria Septuaginta linka isso a esse texto, tá? Lá de Gênesis 2:7. E você vai perceber que essa manifestação de Jesus em soprar sobre os discípulos é essa demonstração dessa ação de gerar vida. Olha só que interessante. Trata-se então de uma comunicação inicial da ação do Espírito Santo na própria comunidade. Esse texto então vai apontar para esse Jesus ressurreto que gera vida na vida dos próprios discípulos, uma vida encorajadora, confirmada em João capítulo 20, versículos 21 ao 23. Olhando para esse texto também, você percebe esse momento que marca uma transição do ministério terreno de Jesus e do ministério agora glorificado de Jesus através da vida dos discípulos por intermédio do Espírito Santo. Há uma diferença bem interessante aqui. Aqui você vai perceber também o termo paracleto sendo desenvolvido nesse texto, confirmado em João 14, versículos 16 e 26, João 15, 26 e João 16, 7. Essa ação desse Consolador. Esse Espírito que é dado agora aos discípulos tem uma função interessante de ensinar, de guiar, de corrigir, de orientar. E Atos 1, capítulo 1, versículo 8, confirma que essa ação do Espírito é para a preparação para anunciar, proclamar o Evangelho. Assim, João capítulo 20, versículo 22, é entendido como a ação de Jesus dessa transição ministerial. Ou seja, termina aqui o ministério terreno de Jesus e inicia o ministério agora terreno do Espírito Santo através da igreja na vida dos discípulos. E aí nós vamos perceber essa ação de habitar de forma salvífica na vida do crente. Olha só que interessante. O Espírito Santo passa a habitar de forma salvífica na vida dos discípulos ali. E a partir disso você pode explicar para os teus alunos que essa ação é a ação da regeneração. Parando aqui, você pode então fazer uma pergunta. Pergunta 3. Quais são as duas expressões sendo apresentadas em João 20, 22? Você vai perceber que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se linka com o sentido da salvação, regeneração em Jesus. Caminhando, segundo subtópico agora. Trabalha sobre esse termo mesmo que estamos olhando com você. E assoprou sobre eles o Espírito. Já nesse segundo subtópico, a nossa abordagem para entender esse termo grego, onde você encontra Jesus assoprando sobre eles o Espírito. Essa passagem também carrega esse profundo significado à luz da própria Septuaginta. Quando você observa esse termo, ele está linkado, como já disse para você, em Gênesis 2:7, assoprar, fôlego de vida. Mas também está linkado em Ezequiel 37:9, que traz o mesmo contexto, em assoprar sobre um vale de ossos secos. Olha só que interessante. Esse sopro de Deus é o sopro que traz vida, ele é vivificante, ele traz de volta à vida aqueles que estavam mortos espiritualmente. Nesse sentido, você vai perceber que o texto joanino de assoprar aqui não é a descida do Espírito Santo como em Atos 2, mas está linkada a essa ação do Espírito Santo em uma forma regeneradora, sinalizando aos discípulos uma regeneração, uma capacitação, o ministério sendo preparado para a descida de Atos 2, ou seja, a descida no Pentecostes. Segundo a Bíblia Pentecostal, é interessante você observar isso, João capítulo 20, versículo 22, está até na própria lição, fala exatamente dessa plenitude para a descida, essa preparação para a descida do Espírito Santo. João 20, 23, você percebe a ação que te prepara para o revestimento de poder que aconteceria depois. E quando você encaixa com o texto de Atos 1:8, você percebe que os discípulos ainda não tinham sido revestidos de poder. Eles tinham recebido esse Espírito, experimentando então a salvação. Como crente, ele aceita Jesus,
Ele experimenta a salvação, ele é a habitação do Espírito Santo aqui. Em Atos 2, você percebe a marca inaugural dessa descida do derramamento, totalmente diferente de João 20, 22. Eu espero que você possa ter pegado isso e que Deus te use para testemunhar a respeito desse evangelho também. Agora nós vamos para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre um episódio anterior ao Pentecostes. E isso precisa ser explicado para você. João capítulo 20, versículo 22, é um texto que acontece depois da ressurreição de Jesus, onde você encontra Jesus trazendo essa perspectiva bíblica muito interessante. E receber o Espírito Santo. Entendendo isso hermeneuticamente, você vai ver que a teologia pentecostal fala que a experiência com o Espírito Santo ela se dá em duas fases. Primeiro, na salvação. Nós experimentamos o Espírito Santo como uma habitação. Ele mora em nós. Todo crente salvo em Jesus, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. É diferente do batismo. O batismo é a segunda experiência que nós orientamos, e isso está até na própria declaração de fé. O ato de assoprar, simbologicamente, já está interligado a essa ideia de gerar vida, fôlego de vida, linkando lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, como nós já citamos para você. A partir desse momento da ação do Espírito Santo, o que a gente aprende? Que os discípulos passaram a ser habitados pelo Espírito Santo a partir desse momento pós a ressurreição. Estavam aprendendo com Jesus, com o ministério de Jesus, mas experimentaram essa graça que nós temos hoje a partir da ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 9 ao 14, Paulo afirma: se alguém tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse sentido do sopro aqui é o sopro da ação salvadora, o sopro do Espírito de Cristo. E isso também é reproduzido em Gálatas, capítulo 5, 16 ao 26. Fala sobre esse fruto espiritual sendo gerado agora na vida daquele que está em Jesus. É diferente quando você tem Jesus no seu coração. Contudo, a própria teologia pentecostal é clara em dizer que o ato de João 20, 22 não substitui Pentecostes. Pentecostes é a descida, é a graça, é o batismo. Então não confunda com isso, tá? E aqui você vai perceber que Atos 2,4, você vai para esse texto, ele vai dizer, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E um detalhe, ó, o diferencial, falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Essa diferença aqui, ela é muito clara e gritante também dentro do texto. De repente, essa ação é demonstrada. Essa ação aponta para esse derramamento. Lucas 24, 49 vai falar sobre isso, sobre um evento que aconteceria depois. Atos 1,4 fala sobre essa busca por essa descida que viria depois. No contexto pentecostal, nós entendemos de forma muito clara que a ação do batismo ela é clara e evidente mediante a fé para aquele que já teve essa ação redentora de Jesus, já é a habitação do Espírito Santo. Essa manifestação repentina agora na vida dos discípulos aponta que todos foram cheios para uma missão. Atos 2,4 vai confirmar isso. E essa missão é proclamar o Evangelho. Atos 1,8 confirma isso. E Atos 2, 38 e 39 descreve que o Espírito Santo ele age de forma sobrenatural com os discípulos, com aqueles que estão diante do Senhor, recebendo essa habitação de forma extraordinária. Eu espero que Deus te use na palavra explicando isso em sala de aula. Agora, você pode utilizar a pergunta de número 4, que trabalha sobre essa obra extraordinária de Atos 2, que vai desenvolver agora essa perspectiva da resposta, que é o batismo com o Espírito Santo. Agora você vai caminhar comigo para o terceiro e último ponto. Espero estar ajudando você. Se eu estou, envie essa aula para alguém também ser edificado, em nome de Jesus, tá bom? Vamos agora para o terceiro ponto, que trabalha sobre a promessa do Pai diante do dia de Pentecostes. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica que se localiza agora em Romanos 8, 9 e 14. Essa capacidade do Espírito Santo em trazer vida para alguém. E é interessante você iniciar com esse primeiro subtópico que traz esse termo, de repente.
Neste primeiro subtópico, a teologia pentecostal, ela vai trabalhar essas expressões a partir de Atos 2:2. Então pega aqui, você está caminhando comigo nessa expressão de entender de repente. Essa expressão demonstra de forma muito clara, o derramamento do Espírito Santo. De repente, esse texto, ou seja, esse derramamento aconteceu de acordo com o texto. De repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso. Isso é citado descrevendo que encheu toda a casa e todos que estavam sentados. Esse termo, de repente, não é algo aleatório, mas é algo que demonstra o cumprimento de uma promessa citado em Lucas 24:49 e Atos 1:4, quando a igreja estava aguardando essa promessa. No contexto pentecostal, e é importante você observar isso inaugura uma nova etapa na história da igreja, na história dos próprios discípulos, sobre a descida do Espírito Santo de forma sincera, apontando como a ação do poder de Deus. Essa manifestação, para você pegar, demonstra então essa ideia reforçada do Espírito Santo em ser distinto da conversão. Tem denominações que interpretam assim: olha, o batismo com o Espírito Santo é a conversão. A gente respeita, mas não é a nossa visão interpretativa desse texto. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe de forma muito clara que é uma bênção distinta. É totalmente diferente dessa descida que Jesus sopra sobre os discípulos para a conversão, e totalmente diferente, de forma muito clara, em dizer que de repente veio para cumprir as promessas sobre aqueles que já são salvos. Isso é citado em João 15, versículo 3, Lucas 10, 20. Você percebe que os discípulos eles já estavam tendo essa experiência com Jesus, essa confirmação para a missão. Mas agora, quando você observa esse texto também, você percebe que o Espírito Santo ele habita e reveste o crente de poder. Essa ideia do de repente é para cumprir a promessa de forma sobrenatural da ação do Espírito Santo, afirmada de acordo com a palavra de Deus sobre o coração daquele e daquela que experimenta essa verdadeira salvação. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, vale a pena ler esse texto também. Já o segundo subtópico vai abordar algo interessante nesse terceiro ponto. E todos foram cheios do Espírito Santo. O propósito do batismo com o Espírito Santo é real, de acordo com a teologia pentecostal, porque nós entendemos que é uma capacitação para o serviço no reino. Atos 1:8 vai confirmar isso, tá? E recebereis poder que há de descer sobre vós e serei as minhas testemunhas. Deixando claro aqui nesse texto que o derramamento não tinha acontecido, mas é uma capacitação para a missão. Essa capacitação também ela é relevante, por quê? Porque ela trabalha de forma muito especial nesse aspecto, fortalecendo o cristão para o anunciar do reino de Deus. A palavra que nós percebemos aqui, línguas como de fogo, Atos 2:3, descreve essa ação da purificação, mas ao mesmo tempo essa ação do poder de Deus, confirmando também pela profecia do próprio João Batista em Mateus 3:11, onde ele mesmo diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa confirmação traz essa perspectiva de um renovo espiritual. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Temos também essa ideia da experiência que não se restringe a um fenômeno histórico. Tem gente que diz assim, interpreta assim, olha, o batismo com o Espírito Santo, os milagres, foram somente para o tempo bíblico, somente para o Novo Testamento. E interpretam isso de forma sensacionista, dizendo que os dons não atuam mais hoje. Mas nós não acreditamos assim. Como pentecostais, nós acreditamos que o poder do Espírito também é para a igreja atual, também se renova hoje e trabalha em nós. Textos como, exemplo, Atos 8, 14 ao 17, Atos 9, 17, Atos 19, versículos 2 ao 6, confirmam o batismo com o Espírito Santo fora de Atos 2, descrevendo essa ação do poder de Deus, esse poder sobrenatural, essas línguas espirituais, como são dadas pela Escritura, são dadas para a igreja com um propósito missional. Nós que estudamos encontramos dois termos, a glossolalia e a xenolalia. A glossolalia são línguas espirituais que não podem ser estudadas. Já a xeno tem o objetivo de serem línguas conhecidas ou dialetos com objetivo para a missão.
não para a zombaria, mas para a missão. E há diversos relatos, ao exemplo do Mensageiro da Paz, de 1930, onde há um testemunho de pessoas que foram batizadas em Espírito Santo, com o Espírito Santo, através da chinolaria, e pessoas de outros países entenderam essa pessoa glorificar a Deus na sua língua nativa. Aqui você percebe uma ação do Espírito Santo, uma ação específica para uma obra específica. Fechando aqui, você pode trabalhar a pergunta 5 da lição. O ato da conversão é uma demonstração do agir do Espírito Santo? E a resposta é simples. Essa obra regeneradora só se dá por intermédio do Espírito Santo também. Fechando a lição e a aula, terceiro e último subtópico, nós podemos trabalhar e começaram a falar em outras línguas. Já no terceiro e último subtópico, dons das línguas conforme a teologia pentecostal é a manifestação visível da ação do Espírito Santo, que tem finalidades múltiplas, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14 também traz as orientações que Paulo traz sobre essa diversidade dos dons. Essa visão também é uma visão devocional. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, também afirma que pois quem fala em línguas não fala senão aos homens, senão a Deus, pois a ninguém entende, mas somente o Espírito fala por mistério. A evidência desse caráter aqui demonstra de forma especial que as línguas são úteis para a edificação pessoal também. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, para oração. 1 Coríntios 14, 14, para o louvor. 1 Coríntios 14, versículos 16 e 17. As línguas são dadas para uma sensibilidade na direção do Espírito Santo. Atos 2,4, então, vai confirmar esse dom de forma muito clara, de forma evidente, como a ação inicial do Espírito Santo. A pessoa, então, que recebe essa bênção para a glorificação do Senhor. Essa realidade é uma realidade atual, com base em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, cumprindo-se em Atos, confirmado pela pregação de Pedro, Atos 17, 18, confirmando, então, essa ação das línguas. 3 sinais sobrenaturais acontecem sobre a descida do Espírito Santo no texto. O som como um vento veemente e impetuoso, as línguas repartidas como de fogo e o falar em outras línguas. Quando você olha para o texto bíblico, você percebe que essa citação também é citada em Atos 10, 44 ao 46, Atos 19, 6, onde na tradição pentecostal, que a gente defende, é uma demonstração relevante para essa ação da descida do Espírito Santo. Esse testemunho é confirmado pela ação do próprio Jesus, já a partir dessa leitura do Evangelho de João. E eu espero ter contribuído com você. Se eu te ajudei até aqui, deixa o teu comentário nessa aula para a glória de Deus. E é claro que eu já te aguardo na próxima aula, em nome do Senhor Jesus, onde nós vamos trabalhar com vocês a lição de número 11, onde nós vamos desenvolver sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Como dica de leitura, eu tenho aqui esse texto que vai te ajudar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o texto do Helenay Cabral, que vale a pena você adquirir, da editora CPAD. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.